Antes de falar do seu diagnóstico, você me relatou que teve uma situação que foi uma dor muito aguda, que vocês tiveram, né, que ir para o hospital. E naquele momento, um médico plantonista teve um insight de pedir outro exame de sangue. E conta essa parte. Foi em janeiro de 25. Eu estava prestando serviço no escritório. E no meio de uma audiência, eu comecei a sentir muita dor. Tive que pedir para ser rendida. Era uma audiência virtual. E eu fui parar nesse dia num pronto-socorro específico. Lá eu tomei Tramal. Eu não vou lembrar o nome agora, né? Mas um plantonista pediu um exame de sangue, que eu também não sei qual é o exame, talvez o Dr. Marcos deva saber, com certeza. E aí, nesse exame de sangue que eu fiz no PS, deu que eu estava com uma endometriose altíssima, num grau super avançado. E daí o motivo das minhas dores. No mesmo PS, eu fiz um outro exame, uma ressonância, e detectou que era uma endometriose profunda. E esse plantonista me indicou, falou, você vai procurar o Dr. Marcos Maia, que é especialista em endometriose, e vai passar com ele. Ele vai te direcionar e vai verificar se o seu caso é com medicação, se o seu caso é colocar um DIU, se o seu caso é cirúrgico. Procure ele, que ele vai te orientar e vai saber dizer para você se você não consegue gestar devido à endometriose, se a endometriose dificulta essa gestação, se não, se é normal. Falei, tá bom. E aí foi onde nós fomos apresentados ao Dr. Marcos Maia e ao Instituto Maia. Que legal. E você suspeitava que você poderia ter o diagnóstico de endometriose? Ou quando esse médico plantonista sugeriu essa possibilidade, ficou surpresa? Ficou, de certa forma, ai, ufa, vou entender o que eu tenho agora. Como que foi para vocês dois receber essa possibilidade de diagnóstico? Eu não conhecia endometriose. Não, pelo menos nunca tinha parado para estudar sobre, ler sobre, né? Então, a princípio, eu fiquei aliviada de falar, nossa, graças a Deus, não é normal tudo que eu estou passando. Mas eu fiquei surpresa, porque eu fiz durante um ano todos os tipos de exame possíveis e imagináveis. Me viraram literalmente cabeça para baixo. E nenhum exame deu. E um de sangue, né? Quando eu descobri o diagnóstico mesmo de endometriose, eu tive uma conversa muito séria com o Fernando, porque na minha cabeça não vou poder ser mãe. Automaticamente já veio, né? Porque eu não sabia onde, quais eram os focos. Totalmente sem informação, né? Então, eu não sabia quais eram os focos, eu não tinha ciência do que eu poderia fazer. Eu fui começar a estudar, depois conversei com o Dr. Marcos, ele explicou. Mas antes de chegar na consulta com o Dr. Marcos, eu tive uma conversa muito séria com o Fernando. Porque era um sonho nosso. Sim. Engravidar. Acho que todo casal, quando casa, quando começa uma história, pensa em construir a sua família. Quer casar, ter filhos, né? E a gente conversou muito, como eu sempre digo, né? Nós nos conhecemos, eu não era pai e ela também não era mãe. Se fosse assim, a vontade de Deus que nós permanecêssemos, só eu e ela, iríamos permanecer, com filhos ou sem filhos. Mas conversa foi tão boa que permanecemos aqui até agora, né? E é uma conversa, de certa forma, decisiva, né? Sim. Para o casal. Uma conversa muito séria, né? Mas vocês se apoiaram. Sim. Sim. Não teve uma cobrança de um lado, porque é muito raro, né? A gente ter um companheiro. Porque é o que você falou, se você não entendia o que significava endometriose, mas tinha a percepção de que era uma coisa séria, e depois da conversa com o Dr. Marcos, vocês entenderam, e ele é muito conhecido por ser extremamente franco, né? Sim. Fala Sim. sem papas na língua. É muito bacana você ter tido esse acolhimento com ela, porque além de você estar frustrado nesse momento, pelo menos, por conta da paternidade frustrada, Sim. você em nenhum momento deixou de acolher a sua esposa, né? Quando chega numa situação dessa, as cobranças vêm muito mais de quem é de fora do que quem está embaixo do seu teto. Quem está embaixo do teto, eu e ela. Nós somos o casal. Aí tem aquela questão, mas
não vai poder ser mãe. Ah, mas tem certeza que é isso? Ah, mas tem certeza que é melhor seguir dessa maneira? Olha só. Então, assim, a cobrança vem muito mais de fora do que é de dentro de casa. O Fernando, ele foi a pessoa que mais me acalmou quando eu recebi o diagnóstico. Ele não soltou minha mão. Ele falou, não, a gente se ama, a gente vai ficar com filho ou sem filho, o foco é operar, se for ter que operar, é você fazer o tratamento para você se livrar das dores. Porque eu fiquei um ano e pouco até chegar à cirurgia mesmo, né? O importante é você tirar da sua vida essas dores, ter saúde, depois a gente vê o que vai acontecer. E, Fernando, você falando parece uma coisa tão óbvia, mas sabia que é uma raridade esse seu perfil e esse seu comportamento? E é muito legal, por isso que eu queria muito que você estivesse aqui conversando com a gente. E agradeço pela oportunidade. Porque a gente quer que outros homens, outros companheiros se inspirem. Porque eu já ouvi relatos de um companheiro, geralmente esses casos acontecem mais nas relações heterossexuais, do companheiro culpar a mulher pela doença que ela tem. Como se a gente pudesse escolher a doença. Sim. Até porque é uma doença que, um ano fazendo os exames, eu sei que tem pessoas que ficam muitos mais anos até receber o diagnóstico correto. E, em vez de acreditarem na esposa, na companheira, mas está fazendo exame e não está acontecendo nada. E você não. Você sempre esteve com esse olhar atento, sempre Sim. do lado. Tenho certeza que isso que fez a diferença para o resultado do que vocês vieram contar hoje para a gente. É assim, o casamento é uma parceria, né? Falo que é 90% conversa, compreensão. Quando aconteceu o aborto, ela falou, vou fazer os exames, entendeu o que aconteceu. Falei, não, você vai fazer e eu também vou fazer. Porque muitas vezes todo mundo acha que o problema pode ser na mulher. Só que também pode ser com o parceiro. Também pode ser com o marido, com o esposo. Então, assim, nada mais justo do que os dois seguirem a mesma linha. Ela está fazendo os exames, tá caçando qual foi a ocasião do aborto naquele momento. Eu também vou fazer. E se o problema for comigo? Que foi uma conversa que nós tivemos. Ela falou, se o problema for comigo, a gente vai continuar casado. Falei, se for comigo, você vai me largar? Ela falou, não. Falei, por que eu vou te largar? Falo e repito. Nessa situação, no caso voltando ao aborto, os dois têm que entender o que está acontecendo. Os dois têm que fazer os exames, os dois têm que se autoajudar, têm que se compreender um ao outro. Tá tudo bem com ela, tá tudo bem comigo? Vamos seguir na mesma linha. Nós conhecemos o doutor Marcos, tem a questão de endometriose, é cirúrgico, não é? Se for, se não é, a gente está junto ainda. A gente vai seguir a mesma linha do começo ao fim, seja com cirurgia ou não. Uma parceria é isso. Não pode soltar a mão. É que nem quando a gente casa, né? É na saúde e na doença. Não tem outro quesito. Me falaram uma vez, seguir de mãos dadas, sem deixar ninguém para trás, né? Sim. E um relacionamento não é o homem na frente e a mulher atrás ou vice-versa. O relacionamento é lado a lado. Então, tem que seguir lado a lado por todas as situações, não adianta. E o tanto que eu fico feliz te ouvindo, porque isso é uma raridade mesmo e você vai contando como foi o dia a dia, com esse preciosismo de detalhes, realmente comprova que você esteve com ela em todos os momentos, sim, participando de consultas e tudo mais.